Sejam bem-vindos ao canal Lugares Incríveis do Mundo. Os Estados Unidos é realmente um lugar incrível e super diversificado. Um país encantador e complexo. Você pode começar o dia nas praias ensolaradas da Califórnia, dirigir algumas horas e estar esquiando nas montanhas nevadas. Se for mais pro centro, tem as vastas planícies, e claro, o Grand Canyon que é de tirar o fôlego. Um país com uma mistura de influências globais e cheio de oportunidades. A terra do jazz, do cinema, da liberdade e da democracia. Outra coisa legal é a inovação. Os Estados Unidos são conhecidos por serem um grande centro de tecnologia e inovação. Silicon Valley é o lar de gigantes como Apple, Google e tantas startups que estão sempre mudando o jogo. E tem uma vibe de qualquer um pode conseguir que é inspiradora. Explore com a gente e descubra mais sobre este fantástico país, Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma vasta e diversificada gama de regiões e paisagens, cada uma com suas características únicas. Desde os glaciares do Alasca, até os quentes desertos do Arizona. Seu território está repleto de paisagens impressionantes. Com montanhas majestosas, planícies extensas e praias incríveis. Mais ao leste se caracteriza por colinas onduladas, montanhas como os Apalaches, florestas densas e uma costa atlântica recortada com belas praias e portos. Além de vales fluviais e férteis. E pitorescas cidades históricas. Mais ao sul, se estendem até o Golfo do México, caracterizadas por seus pântanos, praias e intensa cultura. Onde o clima varia de semiárido a subtropical. A oeste, a região se caracteriza por montanhas rochosas, que se estendem desde o Canadá até o Novo México. Conhecida por suas altas montanhas, vales e parques nacionais como Yellowstone e Rocky Mountain e Serra Nevada. E as grandes planícies, uma vasta área de planícies que se estende desde o sul do Canadá e vai até as montanhas rochosas. O país conta também com incríveis parques nacionais, reconhecidos mundialmente, como o Yellowstone National Park, o primeiro parque nacional do mundo, famoso por suas fontes termais, geysers, vida selvagem diversificada e paisagens deslumbrantes. Também o Yosemite National Park na Califórnia. Conhecido por suas impressionantes falésias de granito, como El Capitan e Half Dome, além de cachoeiras espetaculares e sequoias gigantes. E o Grand Canyon National Park no Arizona. Abriga o icônico Grand Canyon, uma das 7 maravilhas naturais do mundo, com vistas impressionantes e trilhas de caminhada desafiadoras. As cataratas do Niágara estão localizadas no rio Niágara, que forma a fronteira entre o estado de Nova York, nos Estados Unidos, e a província de Ontário, no Canadá. Possui também grandes lagos, como o Lago Superior e o Lake Tahoe, famoso por suas águas claras e paisagens montanhosas, entre Califórnia e Nevada. Esses são ótimos destinos para os amantes da natureza. Vamos aos dados geográficos. Os Estados Unidos estão localizados na América do Norte. Está composto por 50 estados e um Distrito Federal, Washington, D.C., que é a capital do país. Os Estados Unidos tem uma superfície de aproximadamente 9,8 milhões de quilômetros quadrados. Sua superfície é bem diversificada. Desde costas pacíficas até montanhas e desertos. Se limita ao norte com o Canadá, compartilhando assim a fronteira terrestre mais longa do mundo entre dois países. Ao sul faz fronteira com o México. Possui o rio Mississippi, um dos mais longos do mundo, que atravessa o país de norte a sul. As principais cidades são Nova York e Los Angeles. Uma metrópole localizada na costa do Pacífico. E Chicago, localizado no centro-oeste dos Estados Unidos. Este país possui uma população de mais de 333 milhões de pessoas, na qual sua maioria se concentra na região leste, na costa do Oceano Pacífico. E o Alasca, que é o estado mais grande e está localizado a extremo noroeste. Separado do resto do país pelo Canadá. Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, é uma cidade rica em história, cultura e política. Localizada na costa leste do país, entre os estados de Maryland e Virgínia, Washington, D.C., Distrito de Colômbia, é o epicentro da administração federal dos Estados Unidos e oferece uma variedade de atrações e experiências. Washington, D.C. nem sempre foi a capital dos Estados Unidos. A história da capital do país é bastante interessante e envolve várias mudanças antes de se estabelecer em Washington, D.C. Algumas capitais anteriores foram Filadélfia, Baltimore e Nova York. Washington, D.C. foi escolhida como a capital permanente para ser um território neutro, não pertencendo a nenhum estado, o que ajudaria a evitar favoritismo. A cidade foi projetada pelo arquiteto e engenheiro francês Pierre Charles L. Enfant.
Ele incorporou avenidas largas e radiais que irradiavam de pontos principais, criando vistas monumentais e interseções com rotundas e praças públicas. Sua população é de aproximadamente 700 mil habitantes, mas em sua área metropolitana abriga mais de 6 milhões de pessoas. Esta cidade é o epicentro do governo do país, onde há muitas instituições emblemáticas como a Casa Branca, a residência oficial e o escritório do presidente dos Estados Unidos. O Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos. O Capitólio é um marco icônico e sede das sessões do Senado e da Câmara dos Representantes. O edifício da Suprema Corte, seu papel principal é interpretar a Constituição e revisar a constitucionalidade das leis e decisões. Também o Monumento Lincoln, um majestoso monumento dedicado a Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. O local é conhecido por suas impressionantes estátuas e pela citação dos discursos de Lincoln nas paredes. O Monumento a Jefferson é uma homenagem a Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos e principal autor da Declaração de Independência. Monumento a Washington, um obelisco gigante que homenageia George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos e oferece vistas panorâmicas da cidade. E a Biblioteca do Congresso, a maior biblioteca do mundo em termos de número de livros e volumes. Conhecida por sua impressionante arquitetura e vasto acervo. O National Museum of Natural History, famoso por suas exposições sobre fósseis, gemas, minerais e vida selvagem. Mais um entre uma infinidade de lugares, é o The National Gallery of Art, um dos principais museus de arte dos Estados Unidos, com uma coleção que inclui obras de artistas renomados desde a Idade Média até a arte moderna. A Califórnia, conhecida como a Terra Dourada, é um dos estados mais icônicos e diversos dos Estados Unidos, conhecida por sua grande variedade de paisagens, clima agradável e influente cultura. Onde o oceano se encontra com as montanhas, surge a Califórnia, uma mistura de paisagens, estradas e vibrantes cidades, que tem a essência do sonho americano e as praias mais espetaculares que você pode conhecer. Penhascos dramáticos e famosas cidades costeiras. A Pacific Coast Highway oferece vistas espetaculares do oceano, com destinos como Malibu e Santa Cruz, passando pelas cidades de Los Angeles, São Francisco, San Diego, onde há ondas que atraem surfistas de todo o mundo. San Diego tem um clima perfeito o ano todo, belas praias, o famoso zoológico de San Diego e uma proximidade com a fronteira mexicana. Até a Carmel by the Sea, que oferecem um refúgio para cada visitante. Este estado conta com cidades como Los Angeles, a capital do entretenimento. A maior cidade da Califórnia, famosa por Hollywood, belas praias como Santa Mônica, Malibu e Beverly Hills e uma vibrante cena cultural e artística. É um centro global de cultura, entretenimento e inovação, com atrações como Santa Mônica, conhecida pelo pier com parque de diversões, aquário e ótimos restaurantes e lojas. E Venice Beach, famosa pela calçada vibrante, artistas de rua, skatistas e o Muscle Beach. O Vale do Silício, Silicon Valley, é uma região notável na Califórnia, conhecida mundialmente como o epicentro da tecnologia e inovação. Localizado no sul da Baía de São Francisco, é o coração da indústria de tecnologia e startups dos Estados Unidos. A Golden Gate Bridge é uma das pontes mais reconhecidas do mundo, famosa por sua impressionante arquitetura em Art Deco e a cor laranja vivo. Oferece passagens para pedestres e ciclistas, além de vistas panorâmicas da Baía. E o famoso Alcatraz Island, antiga prisão federal. E seu charmoso sistema de bondes, que dão uma inesquecível recordação das vistas. A imigração para os Estados Unidos é um fenômeno complexo e multifacetado, moldado por uma combinação de fatores históricos, econômicos, políticos e sociais. Toda a história do país é marcada pela chegada de imigrantes, que com esperança e determinação cruzaram as fronteiras e oceanos em busca de um recomeço. Nos primeiros anos, a imigração era predominantemente europeia, com colonos vindo principalmente da Grã-Bretanha, Alemanha, Irlanda e outras partes da Europa Ocidental. No século XIX, a imigração aumentou significativamente devido a fatores como a Revolução Industrial, a fome na Irlanda e as revoluções europeias, trazendo massivamente irlandeses, alemães e escandinavos. No início do século XX, milhões de imigrantes chegavam a cada ano, muitos da Europa Oriental e do Sul, incluindo italianos, judeus e eslavos. Foram em busca de oportunidades, vivendo o sonho americano, trabalhando em fábricas e construindo cidades. Além disso, enriqueceram a cultura do país trazendo suas tradições e idiomas. Para ter uma ideia, nesta época, 9 em cada 10 imigrantes chegavam da Europa. A colônia mais representativa era alemã.
Assim, hoje em dia, pelo menos 15% da população atual do país é descendente de alemães. Em geral, a população imigrante dos Estados Unidos é uma das mais diversas do mundo, representando quase todas as nações. Mas nos dias atuais, as coisas estão diferentes. Pois só cada um em cada 10 vem da Europa. A imigração agora é principalmente dos latino-americanos e asiáticos, que impulsionam setores essenciais como a agricultura, a construção e o setor dos serviços. Estima-se que milhões de imigrantes vivem ilegalmente nos Estados Unidos. Políticas para lidar com essa população incluem deportações, programas de regularização e debates sobre a concessão de cidadania. A costa atlântica dos Estados Unidos é uma região rica em diversidade geográfica, estendendo-se desde o estado do Maine, no extremo nordeste, até a Flórida, no sudeste. Cada estado ao longo da costa atlântica oferece uma variedade única de atrações, paisagens e atividades. Na Pensilvânia, as carroças puxadas por cavalos são uma visão comum, com um ritmo de vida bem tradicional, contrasta com a energia da Filadélfia, berço da independência dos Estados Unidos e com lugares emblemáticos como o Independence Hall, Liberty Bell e outros marcos históricos. Mais a oeste, Petersburg, uma cidade notável por seu papel durante a Guerra Civil Americana. O berço do aço, que são refletidas nas suas imponentes fábricas e pontes de ferro forjado. Na atualidade é um centro de educação e cultura. Indo mais ao leste, encontramos Nova Jersey, um dos estados mais densamente povoados dos Estados Unidos. Com suas cidades vibrantes, como Cape May, cidade costeira histórica conhecida por suas praias, arquitetura vitoriana e observação de aves. Também Atlantic City, famosa por seus cassinos, calçadão e vida noturna vibrante e passeios marítimos. Mais ao norte, cidades como Jersey City, parte vital da área metropolitana de Nova York. Com o Liberty State Park, um parque extenso com vistas incríveis da Estátua da Liberdade, Ellis Island e o horizonte de Manhattan e uma vida urbana vibrante. Finalmente, chegando em Nova York, que é uma metrópole global. É uma das cidades mais icônicas e influentes do mundo. A cidade é um centro global de cultura, finanças, moda e entretenimento. Desde o seu rio Hudson, que flui majestosamente até o coração de Manhattan, com seus arranha-céus icônicos, como o Empire State Building e o One World Trade Center, com a Estátua da Liberdade e Times Square. Também o Central Park e a Quinta Avenida. Além da Broadway e Wall Street, que formam o epicentro cultural, financeiro e social do país. A economia dos Estados Unidos é uma das maiores e mais complexas do mundo, caracterizada por sua diversidade, inovação e impacto global. Impulsionada por uma grande gama de setores e atividades, que o levam para uma grande relevância de nível global. Várias empresas lideram suas respectivas indústrias devido à sua inovação e alcance global. Como Walmart e Amazon, que dominam o comércio eletrônico e serviços em nuvem. O setor de serviços domina a economia dos Estados Unidos, representando aproximadamente 80% do PIB. Isso inclui áreas como finanças, seguros, imóveis, saúde, educação e serviços profissionais e empresariais. Desde as instituições financeiras em Wall Street até a Silicon Valley, um centro global de inovação tecnológica e startups, com empresas líderes como Apple, Google, Facebook e Tesla. Apesar de uma diminuição em relação ao passado, a manufatura ainda é um setor importante, especialmente para produtos como veículos, equipamentos eletrônicos e maquinário industrial. Contribui com aproximadamente 8 a 10% do PIB dos Estados Unidos. Marcas como Boeing, Caterpillar e Ford são embaixadoras da inovação do país. É forte também na produção de petróleo e gás, com Texas e Novo México como principais lugares de produção. ExxonMobil é um nome renomado neste setor. Embora que em energias renováveis tem dado protagonismo a empresas como Tesla e NextEra Energy. Os Estados Unidos são líderes na produção de grãos, carnes e produtos lácteos, e desempenham um papel importante no comércio global de alimentos. Mesmo que seja apenas 1% a 2% do seu PIB. Os Estados Unidos têm cerca de 900 milhões de acres de terras agrícolas, o que representa aproximadamente 40% da superfície terrestre do país. O milho é o principal produto, seguidos do trigo e algodão. O Atlântico Sul é uma região rica em história e cultura. Um lugar importante de inovação tecnológica e educação superior. Com cidades que foram um pilar para a formação da nação. Com uma costa que está cheia de beleza natural, cultura e história.
Esses 4 estados têm uma rica economia, cada um contribuindo de maneira única para o desenvolvimento dos Estados Unidos. Cidades como Charleston e Beaufort, na Carolina do Sul, são famosas por sua arquitetura preservada dos séculos XVIII e XIX, incluindo casas coloniais e plantações. Um símbolo do Velho Sul. Assim como Savannah e a Geórgia, a cidade tem uma costa de baixa altitude e é caracterizada por seus belos bairros históricos, praças e uma densa vegetação de manguezais e pântanos nas áreas circundantes. Também Jacksonville, uma metrópole moderna, localizada no nordeste da Flórida, ao longo do rio St. Johns, que flui para o Oceano Atlântico. A cidade está a cerca de 40 quilômetros da costa. Saint Augustine é uma cidade histórica na Flórida, conhecida por ser a mais antiga cidade continuamente habitada nos Estados Unidos. E finalmente Miami, uma das cidades mais conhecidas e vibrantes dos Estados Unidos, localizada no sudeste da Flórida. É um importante centro financeiro, cultural, artístico e internacional. Toda esta região é uma mistura de história e modernidade. Como Richmond, na Virgínia, é a capital do estado e um importante centro histórico, cultural, financeiro e governamental com várias empresas e agências estatais. Que contrasta com Charlotte, na Carolina do Norte, um dos maiores centros financeiros dos Estados Unidos, sede de grandes bancos e corporações. E Atlanta e Geórgia, um motor econômico e cultural do Sul. Combinam uma rica história com uma economia moderna e diversificada, oferecendo uma vibrante mistura de cultura, educação, negócios e lazer. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país, ou só tem vontade de conhecer mesmo? Vamos lá! A religião nos Estados Unidos é diversa e desempenha um papel significativo na vida cultural e social do país. Desde as origens coloniais até o cenário religioso contemporâneo, a religião tem desempenhado um papel fundamental na formação da identidade nacional e na configuração das questões sociais e políticas. O cristianismo é a religião predominante nos Estados Unidos, desempenhando um papel significativo na formação da cultura e da sociedade americana. O cristianismo moldou a identidade americana e continua a influenciar a sociedade de várias maneiras. É uma marca da identidade e valores fundamentais dos Estados Unidos. Embora que a Constituição dos Estados Unidos garante a liberdade religiosa, e essa diversidade é refletida nas múltiplas tradições e práticas religiosas presentes no país. O antigo cinto industrial geralmente abrange o nordeste dos Estados Unidos e o meio-oeste, incluindo estados como Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, e partes da Pensilvânia e Nova York. Essas áreas foram historicamente conhecidas por suas grandes fábricas e centros de produção. Durante a Revolução Industrial, essa região tornou-se um centro de manufatura e desenvolvimento econômico. A presença de abundantes recursos naturais, como carvão e ferro, além de uma rede ferroviária em expansão, contribuiu para o crescimento das indústrias pesadas. Em Michigan, o berço da indústria automotiva, é conhecida por suas inovações na indústria automobilística. Lar das grandes montadoras Ford, General Motors e Stellantis, antiga Fiat Chrysler. Indiana é um importante centro para a manufatura, especialmente na produção de peças automotivas e equipamentos industriais. Também é um hub de transporte e logística. Ohio, com sua manufatura e indústria pesada, foi um importante centro para a indústria, incluindo a produção de aço, petroleira e equipamentos pesados. Também se destacou pela produção de borracha, pneus e eletrodomésticos. Hoje, Cleveland, em Ohio, também se destaca por sua economia diversificada, incluindo finanças, saúde e tecnologia. Se desenvolviam produtos que transformavam a vida cotidiana, como a iluminação elétrica, máquina de costurar, registradora e o semáforo. Illinois, onde fica Chicago, é uma das maiores cidades dos Estados Unidos e um importante centro financeiro e de manufatura. A cidade possui uma economia diversificada que inclui finanças, tecnologia e serviços. Tem uma das maiores redes de transporte e infraestrutura dos Estados Unidos, incluindo portos, ferrovias e um aeroporto internacional. Seus arranha-céus é um símbolo do sonho americano. Suas invenções também contribuíram muito para a sociedade, como o telefone. A cidade foi um lar de inovações durante mais de 175 anos. Desde que em 1776, as 13 colônias declaram sua independência, até o vasto país que os Estados Unidos são hoje em dia. Existiu um processo longo e complexo, que levou mais de 2 séculos.
que envolveu uma combinação de compras, guerras, tratados, explorações e algumas controvérsias. Após a Revolução Americana, o Tratado de Paris de 1783 estabeleceu as fronteiras dos Estados Unidos, incluindo terras ao oeste do rio Mississippi até as Montanhas Rochosas e ao sul até a Flórida, que foi cedida pela Espanha em 1819, com um tratado que fez se tornarem um país independente. Os Estados Unidos era um país de aproximadamente 800 mil quilômetros quadrados, até que Thomas Jefferson comprou o território da Louisiana da França por 15 milhões de dólares, dobrando o tamanho dos Estados Unidos, abrindo caminho para a expansão para o lado oeste. Com o Tratado Adams-Onis houve a compra da Flórida em 1819. A Espanha cedeu a Flórida aos Estados Unidos em troca de uma compensação monetária e a renúncia de reivindicações territoriais no Texas, ampliando assim ainda mais o território dos Estados Unidos em direção ao sul, incluindo Flórida, partes do Colorado e Novo México. O Texas, que havia sido uma república independente desde 1836, foi anexado aos Estados Unidos, o que levou ao conflito com o México em 1845. No período de 1846 a 1848 houve a Guerra Mexicano-Americana que resultou na aquisição dos territórios do Novo México, Arizona, Califórnia, Nevada, Utah e partes do Colorado e Wyoming, através do Tratado de Guadalupe Hidalgo. Os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia em 1867 por 7,2 milhões de dólares, o que foi criticado na época, mas mais tarde se mostrou valioso por seus recursos naturais. O Havaí foi anexado pelos Estados Unidos em 1898, e também adquiriram Porto Rico, Guam e as Ilhas Virgens Americanas em 1920, como resultado da Guerra Hispano-Americana. Além da expansão territorial, os Estados Unidos experimentaram um crescimento demográfico muito significativo, impulsionado pela imigração de pessoas de todo o mundo. Tudo isso contribuiu para que os Estados Unidos se tornassem a potência de agora, moldando a nação como a conhecemos hoje. A costa do Pacífico dos Estados Unidos é conhecida por sua beleza natural deslumbrante e sua economia e cultura. São áreas de grande importância para várias tribos nativas americanas e onde Lewis e Clark em 1805 terminaram sua expedição. A costa do Oregon é conhecida por suas falésias dramáticas, praias de areia e formações rochosas. O litoral inclui locais como Cannon Beach e o Parque Estadual de Ecola. O estado é caracterizado por uma variedade de paisagens, desde florestas temperadas ao longo da costa até desertos no interior, como a região de High Desert. Bandon é famosa por suas formações rochosas únicas e seu charme pitoresco. Na mesma costa se encontra Cannon Beach, conhecida por sua icônica formação rochosa, a Stack Rock. Cannon Beach é um dos destinos mais populares da costa do Oregon. Uma enorme rocha de 70 metros de altura que aparece na maré baixa. É um ótimo lugar para observar vida marinha, como estrelas do mar e ouriços. Situada no noroeste do Oregon, próximo à confluência dos rios Willamette e Columbia, se encontra Portland. É a maior cidade do Oregon, com uma população de cerca de 650 mil habitantes, com a área metropolitana atingindo aproximadamente 2,5 milhões. O estado de Washington é conhecido por sua beleza natural variada, que vai desde montanhas majestosas e florestas densas até cidades dinâmicas e costeiras. Washington é o lar de uma rica herança cultural e oferece uma ampla gama de atividades e atrações para visitantes e residentes. Conhecida como a Cidade do Café. Seattle, localizada à beira do Puget Sound e cercada por montanhas. Em Seattle estão empresas que desempenham papéis significativos como Amazon, Microsoft e Boeing. Os Estados Unidos são conhecidos por sua vasta diversidade e suas diversas conquistas em vários setores, que deixaram sua marca na história. Desde as costas atlânticas até as planícies do oeste. A nação estadunidense nasceu com uma tapeçaria gigantesca de povos e tradições, que a fez ficar conhecida como a Terra das Oportunidades, que tem sido um imã para imigrantes de todos os pontos do planeta, que tem trazido toda a sua esperança neste país da América do Norte, dado vida a uma cultura rica e diversa. No coração dos Estados Unidos bate um espírito pioneiro e inquebrável. Desde os inventos que revolucionaram a indústria, até os avanços científicos que impulsionaram a exploração espacial, sendo o país líder em inovações que transformou a vida moderna, como a lâmpada incandescente, o telefone, o avião, o ar-condicionado, o computador e a internet. Além disso, os Estados Unidos são a economia mais poderosa do planeta, um motor que impulsiona o comércio mundial, uma nação em constante evolução.
com uma capacidade de se reinventar e se adaptar incrivelmente inegável. Além de suas conquistas econômicas e sociais, os Estados Unidos é lugar da democracia e da liberdade, que tem inspirado movimentos democráticos globais. Assim também é conhecido por sua enorme influência através do cinema, música e literatura. Hollywood é sinônimo da indústria cinematográfica. A música estadunidense, do jazz até o country, sempre ressoou em todo o mundo, rompendo barreiras culturais. O Texas é o segundo maior estado dos Estados Unidos, tanto em termos de área quanto de população. O Texas é conhecido por sua rica tradição musical, incluindo country, blues e tejano. É um grande produtor de gado, algodão e outros produtos agrícolas. O estado apresenta uma ampla variedade de paisagens, incluindo desertos, planícies, montanhas e costas. Cada pedaço do estado oferece uma grande diversidade. Desde a planície costeira do Golfo, montanhas e desertos e até as planícies e colinas. Faz fronteira com o México a sul, e com os estados de Novo México, Oklahoma, Arkansas e Louisiana. O Texas é um líder nacional na produção de petróleo e gás natural, com importantes centros de energia em Houston e Dallas, que transformou o Texas em um gigante energético e a segunda economia da nação. Cidades como Houston, maior cidade do Texas e a quarta maior dos Estados Unidos, é um importante centro de negócios, especialmente no setor de energia e petroquímico. E Austin, a capital do Texas, conhecida por sua vibrante cena musical e cultural, além de ser um centro para tecnologia e inovação. Possui um Capitólio, edifício histórico e sede do governo estadual. Famosa por suas lojas, restaurantes e música ao vivo, principalmente na South Congress Avenue. Abriga também muitas startups e empresas tecnológicas, assim como Dallas e Fort Worth. A cidade possui uma mistura de áreas urbanas e suburbanas, com parques e áreas verdes ao longo do rio Trinity. E o Trinity Highway Express, que conecta Fort Worth a Dallas, mantém seu encanto com estilo de faroeste com seu distrito histórico. Enquanto Dallas é um hub moderno de comércio, tecnologia e finanças. Uma cidade dinâmica, conhecida por sua inovação e rápido crescimento. A Rota do Mississippi é um caminho cultural e histórico ao longo do rio Mississippi, que se estende por uma vasta área dos Estados Unidos e oferece uma rica visão da herança americana. Esta rota passa por vários estados e inclui uma série de atrações turísticas, históricas e culturais que destacam a importância do rio Mississippi na formação da nação. O rio Mississippi é um dos maiores e mais importantes rios dos Estados Unidos, estendendo-se do Lago Itasca, em Minnesota, até o Golfo do México. A Rota do Mississippi segue o curso do rio, passando por estados como Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Mississippi e Louisiana. Seguir o curso do rio proporciona uma visão profunda da diversidade dos Estados Unidos e da importância do rio na formação da nação. De cidades vibrantes e históricas a paisagens naturais impressionantes. Mississippi foi fundamental na história graças aos seus tráfegos fluviais, como o St. Louis, ou Saint Louis, famoso pelo seu Gateway Arch, um monumento que simboliza a expansão para o oeste do país. Com 192 metros de altura, é o maior arco do mundo. E Memphis, a cidade cresceu como um importante centro comercial e de transporte devido à sua localização estratégica ao longo do rio Mississippi e sua conexão com várias rotas ferroviárias. É um dos berços do blues e do rock and roll. Além dos clubes em Dealey Street e do Stax Museum, a cidade tem uma rica tradição musical que continua a influenciar artistas e gêneros musicais. O nome Memphis é inspirado na antiga cidade egípcia nas margens do Nilo. Também lugar do Graceland, a antiga residência de Elvis Presley. Sua arquitetura charmosa encanta a todos os visitantes. Os territórios extracontinentais dos Estados Unidos são áreas que estão sob jurisdição dos Estados Unidos, mas não fazem parte dos 50 estados ou do Distrito de Colômbia. Estes territórios estão localizados fora do continente americano e têm diferentes status políticos e administrativos. Começamos nosso passeio por Guam. É um território com um grau de autonomia, mas os residentes são cidadãos americanos. O território é estratégico para a defesa dos Estados Unidos e tem uma base militar significativa. Localizado no Pacífico Ocidental, norte das Ilhas Marianas. As Ilhas Marianas do Norte são ideais para mergulhos. Cruzamos o Pacífico para chegar ao Caribe, para explorar as Ilhas Virgens Americanas, conhecidas por seu animado porto e lojas livres de impostos. Suas plantações e recifes de corais. Em Porto Rico,
um território autônomo com seu próprio governo e constituição, mas os residentes são cidadãos americanos. San Juan, sua cidade velha é conhecida por suas ruas de paralelepípedos, fortalezas coloniais, lojas, restaurantes e museus. Fora da cidade, o Bosque Nacional Ewing é uma das principais atrações naturais do território e um dos poucos bosques tropicais na região dos Estados Unidos. Agora vamos ao Pacífico para visitar a Samoa Americana, é composta por 5 ilhas principais e 2 ilhotas. Finalmente chegamos ao Havaí, é o único estado dos Estados Unidos que é composto inteiramente por ilhas e é conhecido por sua beleza natural, clima tropical e rica herança cultural polinésia. Oahu, lar da capital do estado, Honolulu, e do famoso Waikiki Beach, bem como do histórico Pearl Harbor. Maui, conhecida por suas praias de areia dourada, o Haliarkau National Park, e o famoso percurso da Estrada para Ana. A Ilha Grande, a maior ilha do estado, conhecida por suas paisagens diversificadas, incluindo vulcões ativos e Kauai, conhecida como a Ilha Jardim. As montanhas do oeste dos Estados Unidos são uma região geográfica e topográfica diversa e impressionante, que inclui algumas das cadeias montanhosas mais conhecidas e majestosas do país. Montana e Idaho são ideais para pesca e caça. Enquanto que Nevada e Utah atraem quem gosta de caminhar e esquiar, de todo o mundo. Em Utah, se destaca Salt Lake City, a capital e a maior cidade de Utah. É o centro político, econômico e cultural do estado. Os fundadores foram um grupo de pioneiros mormones e era liderado por Brigham Young, o segundo presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Mormons. Hoje é um centro tecnológico emergente de empresas tecnológicas e startups. Wyoming, conhecido por suas paisagens naturais deslumbrantes e por ser um dos estados menos populosos do país, com maravilhosos parques naturais, como o Parque Nacional de Grand Teton, situado ao sul de Yellowstone, é famoso por suas montanhas dramáticas e lagos alpinos. Colorado é o destino principal de esquiadores. É famoso por suas estações de esqui, como Aspen e Vail, que possui cidades que encantam por sua beleza e magia. Denver, a capital e maior cidade do Colorado, localizada na região central do estado. É o maior centro econômico da região. Localizada a cerca de 30 minutos de carro das Montanhas Rochosas, Denver oferece fácil acesso a atividades ao ar livre e esportes de inverno. O setor de energia, especialmente o petróleo e o gás, desempenha um papel significativo na economia local. Bem próximo dali, está Colorado Springs, que tem uma forte conexão com o treinamento olímpico devido à sua infraestrutura de treinamento de elite e à presença de várias organizações relacionadas aos esportes olímpicos. A cidade abriga a sede do Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos, que coordena e apoia os esforços dos atletas olímpicos e paralímpicos em todo o país. A presença dessas instalações e organizações não só apoia o desenvolvimento de atletas de alto nível, mas também contribui para a educação e inspiração de jovens atletas e visitantes. A região da Nova Inglaterra está localizada no canto nordeste do país. É composta por 6 estados e tem uma importância significativa na história americana, desde a colonização até os dias atuais. Foi uma das primeiras regiões colonizadas pelos ingleses no início do século XVII. Com seus estados distintos e diversificados, a região oferece uma combinação única de atrações históricas, culturais e naturais. Lugares como Plymouth em Massachusetts, localizada onde os peregrinos desembarcaram em 1620. Chamado de Plymouth Rock, o local é uma atração turística importante e um símbolo da fundação da colônia. A colônia de Plymouth foi formada por um grupo de separatistas religiosos que buscavam liberdade de culto. Ou visitar a pitoresca cidade de Boston, lugar da Revolução Americana. Sua principal atração é Freedom Trail, um percurso histórico de 4 quilômetros que leva os visitantes a 16 locais históricos significativos em Boston. Até visitar a incrível cidade de Providence em Rhode Island. A cidade começou como uma pequena colônia e ao longo dos séculos, cresceu para se tornar um importante centro comercial e industrial. Em Nova Inglaterra há atrações para todos os gostos e em todas as estações. Desde as estações de esqui de New Hampshire no inverno até as impressionantes exibições de cores de outono em Vermont, que atraem turistas de todo o mundo. As folhas das árvores mudam de verde para tons vibrantes de vermelho, laranja, amarelo e dourado, criando um espetáculo natural impressionante. Também é destino excelente para uma variedade de esportes marítimos em Narragansett Bay, lugares populares para remar de caiaque e canoa. A região da Nova Inglaterra é conhecida por sua riqueza acadêmica e possui algumas das instituições de ensino superior mais prestigiadas dos Estados Unidos.
como Harvard, localizada em Cambridge, Massachusetts. A universidade mais antiga dos Estados Unidos e uma das mais renomadas globalmente. Assim como a Yale, em New Haven, Connecticut. E não poderá deixar a região sem se deliciar com seus pratos típicos, como a lagosta, o prato mais emblemático da Nova Inglaterra. E os junicakes, panquecas de milho com seu tradicional mel. Gostou dessa viagem pelos Estados Unidos? Muito obrigado por ficar com a gente até aqui. Conte o que achou do vídeo e o que acha que faltou falar. Que você tenha muita saúde e sucesso. E até o próximo vídeo.